Hoje a gente vai fazer um estudo bíblico em Filipenses 4 e fica até o final que a gente vai ver um passo a passo de como fazer um estudo bíblico. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a Fé e Tulipas. E se você é nova, seja muito bem-vinda. E uma das coisas que a gente faz aqui são esses estudos bíblicos na prática. Então, se isso é algo que te interessa, já se inscreve no canal para você ver mais estudos como esse e também clica na playlist aqui em cima para você ver os outros estudos que a gente fez em Filipenses. Então, clica aí para você ver tudo. Então, para a gente começar o nosso estudo em Filipenses, a primeira coisa que a gente precisa fazer, além de ter a nossa Bíblia, é abrir em Filipenses. Então, vamos encontrar o livro de Filipenses e é muito importante você sempre ter em mente que para um estudo bíblico é bom você ter a sua caneta principal, depois os seus marcadores e também um caderninho de apoio, para você colocar algumas anotações e também as aplicações, que é uma ótima ideia para depois, às vezes, quando no futuro você estiver relendo esse livro da Bíblia, para que você possa olhar, dar aquela lida, para você ver aquilo que você já tinha pensado e aquelas coisas que no futuro você está aprendendo a mais. Então, só vamos recapitular que essa daqui é uma carta que Paulo fez à igreja de Filipos e ele escreveu essa carta para admoestar essa igreja, para chamar a atenção deles, para eles estarem amando uns aos outros. E é muito importante isso, porque durante toda essa carta a gente viu como estava presente Paulo falando para eles serem humildes, como Jesus é humilde, que a gente viu em Filipenses 1, e também a gente vê Paulo mostrando como que deve ser o relacionamento dentro da igreja, que uns devem considerar os outros como superiores a si mesmos. Então, continuando nesse pensamento, a gente vai começar a ler o capítulo 4. E só uma coisa que é interessante a gente pensar, algumas bíblias têm um título em negrito. Esse título não faz parte do texto, mas ele foi alguma coisa que o editor da sua bíblia de estudos, ou seja, a bíblia que você tiver, possa ter colocado. Mas para a gente ter um conhecimento mais amplo, vamos simplesmente desconsiderar esse título por agora e vamos ler o texto todo corrido para a gente conseguir ver melhor o que o apóstolo Paulo estava dizendo para a igreja de Filipenses aqui. E só uma coisa também que é interessante, quando você tiver tempo, busca ler essa carta toda numa sentada. Busca sentar um dia e ler toda a carta de Filipenses. É uma carta bem curta, tem só 4 capítulos, mas é muito bom para você ver como que o primeiro capítulo tá ligado com o quarto e assim vai. Desse jeito você vai conseguir ter um bom panorama do que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Então, pra gente começar, vamos ler esse capítulo, que diz assim: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem cordialmente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Por isso, digo, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Em tudo, em todas estas circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação.
E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente a vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte como aroma suave, e como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então a gente leu esse capítulo e a gente consegue ver como que é rico tudo isso que Paulo está falando. Então vamos por partes para a gente deixar tudo bem separadinho. No nosso estudo bíblico, a gente sempre tenta fazer um método que é chamado de indutivo, ou seja, aquele que a gente faz perguntas que vão nos induzir, que vão nos ajudar a já entender o texto. Então, o que a gente precisa em primeiro ponto é entender o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Então, a gente pergunta o que ele está dizendo. Então, aqui é interessante a gente recapitular o finalzinho do capítulo 3, que ele fala para os filipenses serem imitadores dele mesmo, de Paulo, e para eles estarem atentos com outras pessoas que estavam pregando outro evangelho e com aquelas pessoas que se diziam cristãos, mas não mostravam isso na prática. Mas então ele chega nesse primeiro capítulo e ele fala assim: meus amados, permanecei firmes no Senhor. Então, aqui ele está fazendo um contraste. Ele termina o capítulo 3 falando sobre aquelas pessoas que são inimigos da cruz. E é interessante que, para a gente entender melhor, o apóstolo Paulo ele fala em Filipenses 3,19, dizendo que o destino deles, dessas pessoas que não são verdadeiros cristãos, é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então ele deixa isso bem claro, mostrando esse tipo de pessoas que estavam dentro dessa igreja. Mas agora ele mostra o outro tipo, que é o contraste, que são esses verdadeiros crentes, que ele diz e fala assim: vocês que são os verdadeiros crentes, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Então, sejam firmes no Senhor. Então é bonito que ele já traz aqui um encorajamento. E aí ele fala para as duas irmãs, Evódia e Sintique, para pensarem cordialmente no Senhor. Nesse caso aqui, a maioria dos estudiosos acreditam que essas duas mulheres, elas tiveram, de certa forma, uma briga dentro da igreja e elas estavam fazendo como se fossem panelinhas, cada uma contra a outra. Mas então Paulo chega e fala assim: não é para fazer isso, vocês têm que pensar cordialmente juntas. E é interessante que ele não simplesmente descarta essas mulheres como pessoas que estão fazendo algo errado e que esquece elas. Então ele vai e pede para o pastor de Filipos para ele fazer o quê? Para ele auxiliar essas irmãs, porque elas juntas se esforçaram no evangelho junto com o apóstolo Paulo. Mas a gente sabe que essas duas eram verdadeiras crentes, mas que elas estavam com esse problema que estava precisando ser resolvido. Então ele vai e continua falando assim: olha, vocês precisam se alegrar no Senhor, e a vossa moderação, que também pode ser uma outra tradução, ser como se fosse a santidade, a vossa santidade, o seu procedimento, a sua conduta, a sua maneira de agir cristã, deve ser conhecida de todas as pessoas, porque o Senhor está perto. Então, para continuar esse raciocínio de que o Senhor está perto, o apóstolo Paulo continua dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E ele mostra a promessa disso falando que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente em Cristo Jesus. Então ele vai e ele traz aqui, juntando com todo esse raciocínio, falando que tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, tudo que é virtuoso, tudo que é digno de louvor, que eles pensem nisso. Por quê? Porque aquilo que eles aprenderam com Paulo, eles devem praticar igualmente. Então Paulo, para lembrar mais uma vez pra gente que essa daqui é a carta da alegria, ele vai e fala que ele está muito alegre porque os filipenses ajudaram ele nisso. E Paulo diz: olha, eu sei o que é estar humilhado, eu sei o que é ser honrado, eu sei passar em qualquer tipo de situação, tanto fartura, fome, abundância, escassez. Então ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então ele mostra que a força dele não vem de coisas externas, de quando ele tá bem, de quando a vida dele tá boa, mas vem de Cristo que está com ele sempre. Então essa daqui é uma das grandes promessas que ele tem junto ao coração dele. Então ele continua falando que
os filipenses, eles agiram bem estando junto com Paulo nesse momento difícil. Então, ele vai e continua falando que Epafrodito também chegou com ele e fez um bom trabalho, sendo um aroma suave ao Senhor. Então, ele diz que Deus vai suprir todas as necessidades e ele traz uma bênção no versículo 20. Então, ele traz saudação de todos os crentes, de todos os santos que estão com ele, Paulo. Então, ele saúda aqueles que são de Filipenses e especialmente os da casa de César. E se a gente lembrar um pouco da história, esse César aqui era aquele homem que perseguia cristãos e que jogava eles para virarem alimento de leões e coisas assim. Então a gente vê que tinham cristãos até na casa de César. Então isso daqui é uma coisa muito interessante que já já a gente vai ver mais sobre isso. Então aqui ele traz no final que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então aqui a gente já fez o primeiro passo, que é ver o que Paulo estava dizendo. Mas para a gente conseguir interpretar, a gente tem que ver o que ele quer dizer com isso. Então a gente vê o que Paulo quis dizer para que os filipenses estivessem firmes no Senhor. Ele quis dizer para que eles vivessem uma vida firmada no Senhor, de forma que eles não se tornariam inimigos da cruz. Então o que Paulo está dizendo para eles estarem firmes no Senhor, para que eles estejam firmados de tal forma para que eles não se tornem como essas pessoas que a gente leu no final do versículo 3, que o destino deles é a perdição, Deus deles é o ventre e a glória deles está na infâmia. Então, para eles não serem como essas pessoas, eles precisam estar firmados no Senhor. E o que Paulo quis dizer com toda essa situação de Evódia e Sintique? Ele estava mostrando que estava tendo um conflito dentro da igreja e que esse conflito não pode existir, porque isso é algo que atrapalha não só a vida da igreja como um todo, mas é algo que não faz bem nem para eles. Porque como Paulo coloca, essas duas irmãs, elas ajudaram a propagar o evangelho. Então, nesse momento que elas ficam mais preocupadas em estarem nessa rixa, nesse conflito uma com as outras, desse jeito, elas estão atrapalhando a propagação do evangelho. Por isso que Paulo está dizendo para elas se concentrarem em evangelizar, em se concentrarem em expandir o reino de Cristo, porque dessa forma elas não vão se preocupar com as diferenças delas, mas elas vão ver que aquilo que elas têm em comum é muito maior do que as diferenças delas, então elas vão estar firmes no Senhor. Para que dessa forma a santidade, a moderação seja conhecida diante de todas as pessoas. E nesse meio, Paulo chama a atenção para que os crentes de Filipos estejam confiando em Deus e não andando ansiosos, para que a mente deles esteja com tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que leva a Cristo. Então ele vai e agradece, e esse agradecimento, o que Paulo quer dizer com ele? E se a gente lembrar, no capítulo 2, a gente vê que Paulo traz uma descrição de como o Senhor Jesus viveu em humildade. Então aqui é interessante porque Paulo está falando, o Senhor Jesus andou. Paulo também sabe o que é estar humilhado, Paulo sabe o que é estar exaltado, ele sabe todas essas diferenças, mas como que ele consegue sobreviver e como que ele consegue, de certa forma, estar bem no meio disso tudo? Confiando em Cristo, porque ele sabe que Jesus já passou por tudo isso, então ele tem forças para continuar. Então isso daqui é muito interessante porque tá ligado com o capítulo 2. Então aquela dica de você sentar e ler tudo de uma vez vai te ajudar para você ter esse pensamento bem fresco na sua mente. E também ele continua agradecendo a igreja de Filipenses, que isso daqui é muito bonito, que mostra toda essa questão de como que uma igreja deve estar cuidando uns dos outros, para que a igreja de Cristo, se um membro está machucado, o outro também sente essa dor. Então o que Paulo quer dizer aqui é que dentro da igreja, todos os crentes devem estar ajudando um ao outro. Então, aqui que a gente já entendeu o que Paulo está dizendo, o que ele quer dizer, vamos tentar buscar algumas aplicações. Nessa primeira parte que ele faz um chamado para a gente estar firme no Senhor, a gente pode simplesmente pensar, será que nós estamos firmes no Senhor? Será que nós estamos sendo parecidos com aquelas pessoas que viveram uma vida santa e que foram fiéis ao Senhor como Paulo? Será que a gente pode dizer que Paulo seria um modelo de cristão para nós? Então a gente precisa ter isso em mente para que a gente tenha certeza de que nós estejamos vivendo a vida cristã de maneira certa e de uma maneira que nós possamos estar crescendo cada vez mais. E uma vez eu vi uma frase muito boa que dizia que na vida cristã ou a gente cresce ou a gente morre. Não existe ficar na mesma por anos. Então a gente precisa estar firmes no Senhor para que a gente possa estar crescendo e vivendo essa santidade. Depois, com toda essa questão de Evódia e Sintique, a gente pode pensar, será que nós estamos mais preocupados com os conflitos e com as divisões dentro da igreja? Ou será que nós estamos buscando propagar o evangelho do Senhor Jesus? Será que esse é o nosso foco? Então a gente pode continuar e perguntar a nós mesmas, será que nós estamos com base nessa evangelização que nós estamos fazendo? Estamos alegres sempre no Senhor?
A carta de Filipenses nos faz pensar muito sobre a questão do contentamento. Será que nós estamos vivendo uma vida contente e firme no Senhor Jesus? Ou será que nós estamos focando naquelas coisas que nós não temos e amando mais essas coisas do que a Deus? Isso é uma coisa que a gente deve estar nos perguntando sempre. Então Paulo traz e ele fala para que a nossa santidade, a nossa moderação seja conhecida perante todas as pessoas, porque o Senhor está perto e nós mostramos Emanuel, Deus conosco, quando nós vivemos essa santidade. E como que a gente pode ter essa certeza? Quando a gente simplesmente tem a confiança de estar entregando a Deus todas as nossas ansiedades. Porque quando a gente tenta fazer tudo sozinho, a gente fica ansioso. Mas no momento que a gente sabe que Deus está perto e nós estamos alegres nele, sabendo que Ele já nos deu tudo aquilo que precisamos e Ele nos sustenta para toda boa obra, como a gente viu no capítulo 1, que diz que aquele que começou a boa obra vai completar até o dia do nosso Senhor Jesus. Então, dessa forma, a gente pode estar firme no Senhor e a gente pode não ficar ansioso e simplesmente entregar a Deus em oração. Então, isso nos leva a pensar, será que nós estamos entregando todas as nossas ansiedades em oração? Então aqui é interessante que ele fala que as nossas petições devem ser conhecidas a Deus pela oração e pela súplica. Então a gente ora e a gente também, na súplica, a gente vai estar orando com todo o nosso coração, com muito fervor ali. E a gente vai fazer isso com o quê? Com ações de graças. Então como que a gente luta pela alegria? Como que a gente consegue a alegria? Quanto mais a gente conta as nossas bênçãos, quanto mais a gente está grato a Deus, mais nós conseguimos lutar contra esse descontentamento, contra essa falta de alegria, e a partir daí nós também conseguimos estar cultivando o coração longe da ansiedade. Então, se você quer acabar com a ansiedade no seu coração, esteja sempre dando graças a Deus e levando tudo a Deus em oração. Esse daqui é um versículo que a gente precisa ter memorado, então depois, se você conseguir, anota ele num post-it, alguma coisa assim, coloca no seu espelho, um lugar onde você vai estar sempre vendo. E eu recomendo que você memorize do versículo 6 ao 8, porque isso são palavras que vão realmente encorajar a gente em momentos que a gente estiver mais ansioso. Então memorize essas palavras, que elas são muito boas e que nos encorajam demais na nossa vida cristã. Então ele continua dizendo que ele traz a promessa, qual que é a bênção, qual que é a recompensa, digamos assim, de nós estarmos vivendo uma vida sem ansiedade. Quando a gente vive uma vida sem ansiedade, a gente começa a viver a paz de Deus. Isso é incrível, porque diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. E a paz de Deus é interessante a gente pensar que não é uma coisa que a gente não vai ver, ou não vai perceber, ou vai fingir que não vai ver. Não é como se a gente estivesse no meio de sofrimento, de um monte de situação difícil, e alguém perguntar como que você tá lidando, aí você, nossa, nem percebi. Não é isso. A paz de Deus é algo que você vai estar plenamente consciente do sofrimento, das dificuldades que vão estar na sua vida, mas apesar delas, você vai estar entregando a Deus toda a ansiedade que tiver no seu coração, e mesmo no sofrimento, mesmo em situações difíceis, você vai estar dando graças a Deus. E dessa forma você vai ter uma paz que ninguém vai entender, uma paz que excede o entendimento, uma paz que para as pessoas que não são crentes, para elas não fazem sentido. Mas para nós que sabemos qual que é a recompensa de entregar a Deus nossas ansiedades, nós vamos entender, porque essa é a paz do nosso Senhor. E essa paz vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Então é muito interessante a gente ver, porque o coração na Bíblia é sempre aquele centro de todas as nossas emoções, aquele centro do nosso ser, aquilo que nos motiva para sair da cama de manhã, mais ou menos. Então, tudo aquilo que nos motiva e tudo aquilo que nós pensamos vai estar guardado pela paz de Deus. Olha só que bênção, isso daqui é uma coisa muito bonita. E ele diz no versículo 8, ele continua isso, não pensa que ele quebrou o raciocínio aqui, pelo contrário, ele está continuando trazendo algo que está totalmente ligado, que é: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se tem virtude, se tem louvor, pense nisso. Isso é interessante porque muitas vezes a gente fica ansioso por causa de coisas que a gente estava pensando, de pensamentos que nós estávamos cultivando que não deveriam estar ali. Então a gente tem que pensar, esse pensamento agora, ele é verdade? Isso aconteceu? Isso é uma coisa que eu tenho plena certeza de que realmente aconteceu, ou plena certeza de que vai acontecer? Então, dependendo da sua resposta, você pode dizer, bom, posso continuar pensando nisso ou não. Então, depois você pensa, isso é respeitável? Isso é algo que agrada a Deus? É algo bom? Dependendo da sua resposta, você continua indo. E ele diz, isso é justo? Isso está fazendo justiça com outras pessoas? Isso está sendo justo para com Deus? Depois, isso é puro? Isso é um pensamento que está sendo puro, um pensamento limpo?
Um pensamento amável, aquilo que reflete o amor que a gente vê em 1 Coríntios 13, um amor que não inveja, um amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Será que isso está tendo alguma boa fama? Ou seja, se todas as pessoas ficarem sabendo desse pensamento, elas vão achar isso algo bom ou elas vão achar isso algo estranho? Então, depois a gente continua. Tem alguma virtude? Isso é algo virtuoso? Isso daqui é digno de louvor? Então, isso daqui é um grande filtro para tudo aquilo que a gente vai ler, assistir, ouvir. Tudo tem que passar por esse filtro, por esse crivo de Filipenses 4:8. Esse é um versículo que é ótimo ter em cima da televisão, porque isso vai nos ajudar a saber o que nós devemos consumir e aquilo que nós não devemos. Então isso daqui é essencial para todo cristão, para a gente não cair na ansiedade. Então sempre tenha esse versículo em mente. E da mesma forma, ele continua dizendo que aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente recebeu, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente viu, a gente deve praticar. Então, tudo que está na Bíblia, esses exemplos que a gente vê, esses exemplos de pessoas que foram fiéis ao Senhor, nós devemos praticar essas coisas boas que eles fizeram. Então, dessa forma, nós devemos praticar. E ele diz, o Deus da paz será convosco. Isso é muito interessante porque lembra muito de Isaías, que diz que Emanuel é Deus conosco e também que o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz. Então isso daqui é muito interessante, que quando a gente estiver cultivando bons pensamentos em nossa mente, quando a gente estiver praticando da mesma forma que o Senhor Jesus e todos os santos durante a Bíblia, e quando a gente estiver entregando a Deus a nossa ansiedade e buscando sempre levar a Deus tudo em oração, e quando a gente tiver essa paz de Deus, a gente sabe que esse Deus que nos dá a paz, ele vai estar conosco sempre. Então essa daqui é uma bênção muito grande. E também a gente pode pensar, será que eu tô alegre mesmo quando eu tô sendo humilhada? Será que eu tô alegre mesmo quando eu tô sendo exaltada? Se bem que é mais fácil quando estamos sendo exaltados. Mas a questão é que a gente deve estar alegre em toda e qualquer situação. Quando a gente tem muito, quando a gente não tem nada, quando a gente tá passando fome, quando a gente tá com um monte de comida na mesa, seja qual for a situação, nós devemos estar alegres, porque a gente pode tudo naquele que nos fortalece. E esse versículo é interessante a gente pensar que ele não significa somente para aquelas coisas boas, ou seja, eu vou conseguir tudo que é bom porque Cristo me fortalece. Não é isso, nem de longe é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo é, eu posso passar no meio do fogo, eu posso passar por todo tipo de situação porque Cristo me fortalece. Isso lembra bastante o que a gente vê em Isaías 43, que ele diz algo muito interessante sobre realmente essa questão da gente conseguir passar pelas dificuldades porque o Deus da paz está conosco. E olha só o que diz Isaías 43, bem no comecinho, só os primeiros versículos, que diz o seguinte: quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passardes pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E vamos parar por aqui. Porque isso a gente vê que nós podemos passar pelas situações mais difíceis porque Cristo está conosco. Seja qual for a situação, o nosso Senhor Jesus, ele sabe porque ele viveu aqui nessa terra, ele sabe quais são as dificuldades, ele sabe quais são as tentações que nós sofremos, mas ele que venceu as tentações pode nos ajudar a vencer também. Então isso é algo que nós sabemos que em tudo nós podemos viver como o Senhor Jesus. E também quando ele traz essa descrição falando sobre como que Epafrodito, por exemplo, ajudou ele, como que a igreja de Filipos estava ajudando Paulo, a gente pode pensar, será que nós estamos ajudando a nossa igreja? Muitas igrejas passam às vezes dificuldades financeiras ou dificuldades de que não tem mão de obra, pessoas dispostas a ajudar e estarem servindo. Então a gente pode pensar, será que nós estamos servindo a nossa igreja como fiéis membros? E uma coisa muito interessante que geralmente passa despercebido, geralmente esses finaizinhos das saudações de Paulo, de outros apóstolos, de outras cartas, geralmente a gente passa bem rápido neles. Mas nessa aqui tem uma coisa muito interessante que a gente deve prestar atenção. Mas sempre a gente deve prestar atenção nessas saudações porque elas têm coisas muito preciosas que a gente sempre vai aprender mais. E aqui é interessante que ele fala que todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então, como a gente viu, César ele era um homem que perseguia cristãos e os matava, mas mesmo na casa deste homem que era completamente ímpio, completamente descrente, tinham pessoas crentes ali dentro, tinham santos. Então, é interessante a gente pensar, não importa onde a gente esteja, seja numa faculdade onde o pecado é louvado e coisas assim, seja numa escola onde você não vê nenhuma pessoa cristã, seja no emprego onde é muito difícil se relacionar, seja onde for,
tem pessoas crentes e aonde nós estivermos, nós podemos ser uma bênção de Deus lá, porque nós somos chamados a brilhar a luz de Cristo e dessa forma outras pessoas vão ver as nossas boas obras e glorificar ao Pai que está no céu. Então é interessante a gente pensar que nós podemos, seja onde for, estar sendo verdadeiros cristãos, mesmo que isso seja difícil e nesse caso aqui poderia custar a vida dessas pessoas. Então nós podemos ser crentes sem reservas em todo o tempo, confiando no nosso Deus. Então, minha irmã cristã, esteja firme no Senhor, seja onde você estiver, porque vale a pena amar a Cristo. Então, aqui umas últimas anotações que eu fiz, que pra gente ter em mente, você é humilde no seu relacionamento com a igreja? Como você pode lutar contra a ansiedade? Como você pode filtrar os seus pensamentos? Você é contente em toda situação, seja na família, nos estudos e no trabalho? Como você pode ter alegria mesmo na casa de César? Então, essas daqui são algumas coisas que são importantes da gente pensar, algumas aplicações. Então, aqui nesse texto, o que a gente fez? A gente entendeu, a gente interpretou e a gente aplicou. Então, nesse estudo bíblico, a gente conseguiu aprender bastante, pelo menos eu consegui ver bastante coisa e é uma misericórdia e graça do Senhor. E sempre no seu estudo bíblico, lembre de render graças ao Senhor, de agradecer e esteja aprofundando nesta carta que é muito rica, que tem muita coisa que o apóstolo Paulo nos ensina. Agora você pode simplesmente ler ela toda de uma vez, sem marcação, sem caneta nem nada. Leia toda corrida para você ver tudo que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida. E eu quero saber, que vai ser a nossa pergunta do dia, qual versículo desse capítulo que você mais gostou e que mais falou com você? Comenta aqui embaixo que eu vou amar ver as respostas de vocês e vai ser uma bênção muito grande. E também não esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade e nem todos os vídeos que saem nas quartas-feiras. E a gente se vê na próxima!